verdade, essa ideia positiva que eu normalmente trago antes da meditação, ela é uma contemplação, né? A gente chama isso também de meditação contemplativa, né? Se essa ideia positiva ficar com você ao longo do dia, você está meditando nela, você está fazendo uma meditação analítica. E quando a gente se concentra no sentido dessa meditação, né? Quando a gente gera uma sensação, aí a gente posiciona a nossa mente, a gente fala que faz uma meditação posicionada. Mas a meditação propriamente dita, nesse caso, é a meditação posicionada, onde a gente posiciona a nossa mente em um objeto que a gente fala que é significativo, que é virtuoso, e por conta disso, ele é causa de paz interior. Então, dando uma certa sequência, né, dentro das meditações que a gente fez no mês passado, e eu vou continuar ao longo desse mês trazendo a continuidade desses passos para que a gente fique plenamente feliz. Então, eu normalmente mostro, né, o livro de referência que eu uso. Eu mostro, às vezes isso dá para ler aqui, né, um manual de meditação, mas o subtítulo ele é assim: Meditações para tornar a nossa vida feliz e significativa. E é incrível, parece um texto de autoajuda, sabe? Mas ele realmente funciona. Buda diz que a nossa mente se desenvolve como qualquer habilidade nossa, seja uma habilidade física, né? A gente aprendeu talvez a andar de bicicleta, talvez aprendeu a dirigir, talvez aprendeu alguma coisa manual, enfim, a gente aprende a fazer as coisas. A gente desenvolveu habilidades verbais, né? A gente se comunica, a gente pode ler um texto técnico de repente, a gente fala outro idioma se a gente quiser. Então, da mesma forma, a nossa mente, a gente pode desenvolver a nossa mente para ficar sempre em paz e positiva. E esse eu não consigo é só porque a gente não tem familiaridade ainda em fazer isso. Então, para que a gente possa juntar tudo que a gente viu até agora, ter uma vida significativa, entender a brevidade da nossa vida de boa, sabendo que ela vai acabar e que bom que eu estou fazendo tudo que eu posso, para que a gente possa ter bons sonhos quando a gente for dormir, ou quando a gente partir daqui a gente possa ir para um lugar agradável, a gente precisa buscar um refúgio, né? E a gente busca onde? O refúgio é como se fosse uma proteção. E uma analogia muito boa para refúgio é mais ou menos assim. Eu escutei do meu professor. A gente está caminhando na chuva, a gente está no meio da rua e começa a chover, ok? E a gente não tem uma sombrinha, nem nada. E de repente a gente está ali perto de um comércio e a gente consegue entrar num lugar para se proteger da chuva. Então isso é uma proteção. Então o refúgio é buscar uma proteção para você parar de se molhar, nesse caso. Só que existem lugares que a gente busca proteção e existem lugares especiais que a gente pode buscar proteção. Então, o lugar onde eu quero levar a gente a buscar proteção é assim: a gente está chovendo no meio da rua e, de repente, a gente vai fugir, né, da chuva ou vai se proteger da chuva, e não só a gente entra em algum lugar para se proteger, como a gente entra num lugar super agradável. E a analogia que foi feita era bem assim: a gente está na chuva e, de repente, começa a chover, e aí a gente entra, mas a gente entra numa padaria que acabou de sair o pão fresquinho e tem aquele cheiro assim gostoso. Aí você fala assim: nossa, não podia ter melhor hora para chover. Você fica feliz porque está chovendo, porque se encontra um lugar agradável para você ficar. Okay? Então é mais ou menos essa proteção que a gente quer encontrar. E como que é essa proteção? Então, nesse nível mais de autoconhecimento, de espiritualidade, vamos pensar assim. No budismo a gente fala que essa proteção ele é em Buda. Mas o que é Buda? Vamos pensar junto aqui. Buda é um ser iluminado. É alguém que se libertou de todo o sofrimento e que conhece um caminho e que nos conduz por esse caminho. Então, sei lá, de repente você entende que outro ser possa ser esse Buda que eu estou falando. Não sei, cada um tem uma conexão. De repente para você é Jesus, de repente para você é o Sol, não sei. Então, Buda é um termo que a gente usa no budismo para representar esse ser iluminado.
E, às vezes, esse ser iluminado, ele aparece na forma de professores, de amigos, não sei, pessoas que a gente encontra uma proteção, ok? E por isso a gente resolve seguir, talvez, os conselhos ou os ensinamentos. Mas a gente vai pensar, eu vou chamar de Buda para facilitar, ok? Para facilitar a nossa meditação. Mas a gente só pedir Buda me ajuda, de repente a gente não está aberto para receber toda a ajuda que ele tem para nos dar. A gente deve pedir muito, por favor, me ilumina, né? Mas como que ele pode efetivamente fazer algo por nós? Então ele fala assim, ó, aqui tem uma receitinha de como você deve fazer as coisas na sua vida. Então o que a gente faz? A gente pega essa receitinha que ele deu e faz o bolo, certo? Não tem dificuldade. O Buda falou assim, para você parar de sofrer, você precisa de meditar. Você precisa botar esses ensinamentos em prática na sua meditação para que você possa colocá-los na vida. Então, você vai parar de cometer ações que são negativas, vai começar a realizar ações que são virtuosas e vai experienciar felicidade futura. Ele é muito claro no que ele diz. A gente que fica assim, mas eu não consigo parar de fazer coisas ruins, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de matar os insetos, entre outras coisas que nos trazem sofrimento futuro. Fora para os insetos, que o sofrimento é imediato. Então, basta que a gente coloque em prática os seus ensinamentos. E a gente chama isso no budismo de refúgio no Dharma, uma conduta que nos leva em direção à felicidade. E a gente fala assim, mas eu não sei o que eu preciso praticar hoje, eu não sei se eu tenho que... Eu não sei quais são esses ensinamentos direito ainda. E aí o Buda fala assim, não tem problema, então você precisa buscar refúgio na Sangha, em pessoas que estão unidas, que estão trilhando um caminho da qual ele nos ensina, para que você possa pedir ajuda mais direta para eles. E aí estão aí os nossos professores, os nossos amigos espirituais, as pessoas com que a gente se conecta, como aqui no Seva Yoga, por exemplo, onde a gente tem bons professores que podem nos auxiliar. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pensar assim, cara, eu estou sofrendo, tem coisas difíceis acontecendo, ok, está chovendo lá fora, tá. Mas primeiro, a gente pode buscar uma proteção, uma marquise, ou a gente pode buscar essa padaria gostosinha com o pão saindo quentinho, com o café lá saindo, enfim, você pode criar a imagem mental mais gostosa que você quiser. E quando a gente sinceramente sentir isso, a gente vai pensar, ufa, tá tudo bem, que chova, eu tenho proteção. E melhor, essa proteção não precisa estar na rua, a gente não precisa andar até ela, está na nossa mente. Então é só eu buscar essa proteção. Buda, né, que seja o meu ser iluminado, eu buscar essa proteção e pensar assim, esses ensinamentos eu vou colocar em prática. E nessa proteção e pensar, pô, essa galera que está buscando isso também, acho que eles podem me ajudar. Pronto, os nossos problemas vão diminuir consideravelmente. Combinado? Muito bem. Agora a gente medita nisso, ok? Então eu vou pedir para que gentilmente vocês se coloquem numa postura confortável, uma postura onde